Boa noite, você que está me escutando. Vamos lá começar mais um podcast do sono. E hoje eu trago causos, histórias de causos, histórias reais, histórias de amor, paixão, raiva, constrangimento, sempre no ambiente escolar. Eu estava aqui pensando o que eu vou gravar de episódio pro próximo episódio, que é esse. E aí eu fiquei pensando, falei, putz, não tô lendo nada por agora e tudo. Ah, vou contar histórias, né? Causos de escola, porque tava conversando com umas pessoas hoje, eu tava contando coisas engraçadas que aconteceram na escola, sempre em relação ao aluno, né? O aluno se ferrando, porque é, enfim, desrespeitoso, fez alguma coisa errada e leva uma advertência, leva uma suspensão ou só fica desmoralizado mesmo. E aí eu fui relatando aqui, fiz uma lista de alguns pontos, com algumas histórias. Então são vários causos: o menino que usava anticoncepcional, o menino que deixou o namorado pra tentar namorar um hétero, o menino que saiu correndo pro banheiro com o celular, a história do menino que se recusou a sair de sala e no final teve que sair, e a história do menino que foi pego fumando no banheiro e fugiu da escola. São essas histórias que eu vou contar hoje, né? Nessa ordem, porque eu vou seguir a lista que eu fiz aqui, eu anotei isso. Então, as primeiras duas histórias, na verdade, são interconectadas. E todas essas histórias são histórias que eu peguei aqui ao longo desses 4, 5 anos que eu estou trabalhando como professor e escutando de colegas também, né? Apesar de que eu não. Todas essas histórias foram comigo, foram experiências comigo mesmo. Depois posso pegar causos que eu escutei de professores, colegas. Mas as primeiras duas, elas estão interconectadas porque é o mesmo aluno que é o ator principal dessas histórias, né? O aluno Jorginho, que, que é o seguinte: esse aluno, Jorge, ele namorava um menino e tudo bem, eles namoravam, depois eles terminaram. Também faz parte da vida, né? Normal. Só que aí eu descobri que o aluno Jorge, ele terminou com o aluno Pedro, enfim, porque ele queria muito namorar ou pegar um outro coleguinha, o Joilson, que, que era hétero. Ou seja, não tinha muita chance de sucesso, né? Não tinha muita chance de sucesso. E esse menino, ele ainda namorava uma menina, que é um pouco mais difícil, né? Mas acho que o principal é ser hétero. E, e é isso, ele terminou o namoro com o menino que ele namorava, né? Com Pedro. Foi tentar dar em cima do outro rapaz e se ferrou, né? Porque aí ele ficou sem nada na mão. Ele tava com o faca e o queijo na mão, que era o namorado dele. E aí ele decidiu trocar a faca e o queijo por nada. Ele só jogou, largou no chão a faca e o queijo. E ficou sem ninguém, sem nenhuma perspectiva, né? É, eu penso que assim, se ele tivesse largado o namorado dele, que ele se apaixonou por um outro menino, mas que não fosse hétero, né? Fosse bi ou gay, tinha uma chance. Mesmo que esse menino namorasse, né? Mas sei lá, tem uma chance. Nem que fosse pela traição, porque se o outro menino que namorasse, né? Ele, enfim, para eles ficarem juntos, ou ele ia ter que terminar também com o companheiro, ou ia ter que rolar uma traição. Mas pelo menos haveria uma chance de acontecer alguma coisa. Agora, nessa situação,
não existia nenhuma chance. E muito bem. Depois de um tempo dessa história, esse mesmo menino, Jorge, ele começou a passar mal na escola. Depois de alguns anos, né? Ele começou a passar um pouco mal e tudo. Tava sempre ali pela direção, passando mal. E em algum momento ele comentou com uma professora que ele poderia, ai, professor, eu acho que eu tô passando mal porque esses anticoncepcionais devem estar me fazendo mal. E aí, e aí, anticoncepcional. Aí ficou a pergunta no ar, né? Anticoncepcional. Por que que esse menino tá tomando anticoncepcional? E aí a professora logicamente perguntou, já que foi uma afirmação muito curiosa que o Jorge fez. E aí ele falou, não, é porque eu tô coisando com a menina, né? Ficando com a menina. E aí a gente tem medo de engravidar, então nós tomamos juntos o anticoncepcional. Nós tomamos juntos o anticoncepcional. O menino tava tomando o anticoncepcional da namorada. Ou da menina, que não era namorada, não sei se era namorada, se estava só ficando, se era só um pente, não sei como é que é a história. Mas tava tomando junto com ela. Por isso que ele tava passando mal, coitada. Até a gente explicar, velho, não, não é. Não é assim que funciona o anticoncepcional. Assim, que bom que a sua companheira ali tá tomando um anticoncepcional, né? Já que pra ela vai funcionar, mas você deveria estar utilizando ali outras ferramentas para evitar a gravidez que não anticoncepcional. Então essa é a história do menino que usava anticoncepcional e para não engravidar, porque eu sei que, sei lá, às vezes você usa anticoncepcional para outras finalidades médicas, né? Eu não sei quais, mas eu sei que tem tratamentos, né, que usam para outras finalidades e, e tal, mas no caso era para não engravidar o moço. Mas tá. É, próxima história. História do menino que saiu correndo para o banheiro com o celular. Essa história foi muito boa. O que aconteceu? Eu tenho uma turma, tinha uma turma, não tenho mais, já passou, que tinha um aluno que sempre saía, sempre mexia no celular. Ele mexia no celular a partir do celular de um outro colega, porque roteava a internet. Ele não tinha internet, então ele sempre estava com o celular de um outro colega que tinha internet e ficava roteando para ele e usando os dois celulares. E muito bem, então esse menino ele chegou na sala, ele ele se sentou e depois ele pegou o celular do colega que tem que ele usava para rotear a internet e colocou para carregar no quadro. Assim, tem que descrever um pouco a arquitetura da coisa, porque a parede que tem o quadro, nos cantos da parede tem duas tomadas, né? Uma em cada extremidade do quadro. E o quadro ele tem uma canaleta embaixo de ferro que se para você colocar os canetões, o apagador do quadro. E como tem nas extremidades a tomada, os alunos se aproveitam disso para colocar ali o celular, bota para carregar e apoia o celular na canaleta. Ou seja, fica perto da gente, do professor. E aí esse menino deixou o celular lá. E depois de um tempo, mais lá, faltando 10 minutos para acabar a aula, sabe? Para ir embora, para acabar o dia. 6 horas, né? A aula acaba às 6h15, devia ser 6 horas, 6 e pouco. Ele pede para ir ao banheiro. E eu falo, tá bom, vai lá, vai pro banheiro. Ele levantou, veio caminhando, né? E eu tava em pé, dando a aula, explicando as coisas, bem do lado de onde esse celular estava carregando, ali na extremidade do quadro, do lado da porta da saída. E aí ele veio e começou a pegar o celular. Aí eu virei para ele e falei: "Por que você tá pegando esse celular?", né? Enfim, aí ele virou para mim e falou: "Ué, como é que eu vou mandar uma mensagem?". Aí eu falei: "Então você tá indo mandar mensagem ou tá indo pro banheiro?". Aí ele ficou parado olhando para mim. Aí eu falei: "Larga esse celular aí, vamos e senta lá. Você não tá indo pro banheiro
fazer necessidade não. Você tá indo pro banheiro, ficar mandando, mexendo no celular. Senta lá, não vai sair mais pro banheiro. E aí ele ficou parado me olhando com a mão assim no celular. Ele tava tirando ali da tomada, ficou paralisado ali olhando pra mim. Eu falei, vamos, senta lá. Senta no celular, não vai mais pro banheiro. Aí ele ficou parado. Aí ele olhou pro celular, olhou pra mim. Eu falei de novo, senta no seu lugar, você não vai mais pro banheiro. E aí ele teve a brilhante ideia de pegar o celular de uma vez e sair correndo. Já que estava do lado da porta também, ele saiu correndo, como um verdadeiro energúmeno. Como se eu não tivesse sendo visto. Enfim, como se ninguém tivesse visto que eu tinha falado para ele sentar e que não era mais para ir pro banheiro. E que ele saiu correndo com o celular, como se eu não soubesse o nome dele, a turma dele. Enfim, eu não sei o que se passou na cabeça dele. Mas eu sei que ele foi pro banheiro e ficou lá uns 10 minutos. E aí ele. É claro que para você não ficar desmoralizado, porque nesse momento você fica muito desmoralizado, né? Porque o aluno ele se recusou a cumprir uma ordem que o professor tá dando ali e saiu correndo, né? Então dá essa impressão de que ele ganhou. Que apesar do professor ter proibido, ele conseguiu o que ele queria, que era pegar o celular e mandar mensagem pro celular. Só que aí eu virei pra turma e falei, turma, olha, que situação ridícula, né? Mas não se preocupem, o colega de vocês vai levar uma advertência, porque a gente tem um grupo aqui do disciplinar da escola, é um grupo no WhatsApp que a gente tem, né? E aí, às vezes, os alunos muito não sabem que a gente tem, aí a gente conta. Tem um grupo do disciplinar, a gente manda mensagem, não preciso ficar me estressando com vocês, ou se você se recusar a cumprir alguma ordem ou desrespeitar, eu não vou esquentar a cabeça, eu vou mandar a mensagem e não tem problema. Se você não quer se comprometer em lidar com as situações dentro de sala, infelizmente a gente manda mensagem por disciplinar, e aí vocês se veem lá com a supervisão e o coordenador disciplinar, que é pior, né? E aí eu falei isso para não ficar desmoralizado ali, e claro que eu anotei o nome dele no grupo do disciplinar. Falei, aluno fulano de tal, da turma tal, saiu correndo com o celular na mão, depois de eu ter pedido para ele se sentar e etc e tal. E ele levou uma advertência, lógico. Grande história. Foi um grande dia. Pelo menos eu achei engraçado. Eu fiquei com raiva, mas depois é engraçado, é ridículo pra caramba. Nessa mesma turma, era uma turma complicada. Inclusive, um dos meninos que emprestava o celular pra rotear era um menino que era muito debochado. Ele tava ali conversando ou mexendo no celular, você falava, ei, guarda o celular. Não, não tô mexendo no celular. Eu tô vendo você mexendo no celular. É, então guarda. Ele, não, não tô mexendo no celular. Enfim, ele fica negando, ele fica batendo, ele quer bater de frente. Você pede, então, sai de sala. Ele fala, não vou sair. Era sempre isso. Ele estava sempre conversando e desrespeitava é, o professor. Às vezes desrespeitava os colegas também. E aí quando você pedia para ele sair de sala, ele falava, não vou sair e tudo mais. Aí fica aquela situação também constrangedora onde você fica desmoralizado. É, E aí teve uma vez que ele estava mais debochado do que o normal. E aí eu falei, sai de sala. Vamos, sai de sala. E aí ele ficou fazendo uma vozinha de brincadeirinha. Porque ele tava brincando ali com os amiguinhos dele, rindo, de palhacinho. E aí eu chamei a atenção dele, né, nesse momento. E já tinha chamado várias vezes e falei, não, sai de sala. Eu falei, vamos parar de conversar. Na verdade, ele deu uma resposta assim, não tô conversando, não tem nada. Então eu tô ficando maluco, eu tô vendo vocês conversando aí, rindo, é uma ilusão da minha cabeça, eu tô maluco. Você quer dizer isso? Eu tô maluco? Aí ele falou, não, professor, a gente tá conversando não. Para de encher o saco. Aí eu falei, vamos, sai de sala. Aí ele, como ele tava de risadinha com os meus, não, não. Vamos sair de sala. Não vai sair não. Ele tava fazendo essa vozinha, cara. O aluno pode fazer o que for. Pode fazer o que for não, mas ele pode fazer muita coisa. Mas se ele aceita, tipo assim, pô, professor, desculpa, vou
vou parar e tudo, às vezes eu nem tiro ele de sala, eu falo, sai de sala. É muito raro também tirar um aluno de sala. É, mas se o aluno é sincero, não, professor, desculpa e tal, não, beleza, não fico com raiva do aluno nem nada. Mas quando o aluno é debochado, quando ele fica fazendo essas coisinhas, né, esse desrespeito, eu também perco o respeito pelo aluno, assim. Claro, eu não vou tratar ele mal, mas, enfim, o aluno são meus sentimentos, é que exceção desabafo. Eu perco o respeito pelo aluno, eu falo, porra, velho, o cara não quer nada, agora eu vou ter que, enfim, não gosto de punir, de dar advertência, né, e tudo. É, mas vou ter que fazer isso, velho. Vou ter que ferrar o aluno, dar uma advertência para ele, uma suspensão e tal. Pelo menos indicar para o coordenador, né? Que não é o professor que dá isso, mas você indica para o coordenador. E aí ele não sai de sala. E eu vou fazer o quê, né? Eu vou lá pegar o menino e obrigar ele, enfim. Não. Eu também não vou discutir com ele. Aí eu falei de novo nessa ocasião: olha, tudo bem, você não quer sair de sala, não tem problema. Vocês sabem que a gente tem o grupo do WhatsApp no disciplinar. Eu vou Você vai ser advertido, vocês vão ser advertidos e pronto. Eu vou chamar. Se você não quer sair de sala, o coordenador disciplinar vem pegar você aqui. O que você prefere? Vai sair de sala agora? Aí ele, não. Aí eu, tá bom. Eu parei. Foi um momento super. Acho que serve para ser torta de climão constrangedor para todo mundo, né? Para ter um efeito exemplo. Um efeito demonstração, vamos colocar assim. Eu parei a aula, parei tudo que eu estava fazendo. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei o celular, comecei a mandar mensagem, né? Aí eu mandei todo mundo naquele silêncio sepulcral. Eu comecei a mandar mensagem: aluno, fulano de tal e fulano de tal estão atrapalhando o andamento da aula, tiveram atenção, chamadas e desrespeitaram o professor. Por favor, coordenador disciplinar, venha buscar o aluno aqui. Aí eu falei, guardei o celular e não falei mais nada sobre isso, continuei a dar minha aula. E isso deu a impressão ali para os meninos que eu vi que fizeram uns risinhos e, ganhamos, né? Enfim, não vai rolar nada. Eu continuei dando minha aula. Passou uns 5 minutos, 8 minutos. Aí chegou o coordenador, né? Disciplinar na porta. Fulano e ciclano, por favor, sai de sala, vem comigo. Aí eles vieram todos com a cabecinha baixada, constrangidos, né? Tipo, pi, deu merda. O professor, né? Eu não saí de sala, mas agora vou me ferrar. Enfim. E aí. É meio do mal isso, mas eu me senti bem pra caramba. Eu falei, tá vendo? Moleque. Moleque fazendo molecagem. Porra, passar raiva em outro. Mas foi legal ver com a cabecinha baixada assim. Porque, enfim, a gente cansa também. Mas tá, tem essa história. E pra terminar o episódio de hoje, é a história do menino que foi pego com vape. Eu peguei ele com vape e ele fugiu da escola. O que acontece? Eu tava caminhando pela escola e me deu vontade de ir ao banheiro. E o banheiro mais próximo era o banheiro dos alunos. E aí, beleza. Eu tava de manhã, eu dou aula de tarde, né? Mas tava de manhã nesse dia da escola, então tava fazendo outras coisas, né? Não são os alunos que eu dou aula, mas eu conhecia por ver na escola ou por ter dado aula nos anos anteriores. Entrei no banheiro dos alunos e assim que eu entro no banheiro dos alunos, tem uns 3, 4 alunos no banheiro e um tá com vape na boca, assim. E aí eu só entrei, todos eles olharam pra mim, eu não falei nenhuma palavra. Eu só levantei a minha mão e fiz aquele gesto de vem comigo. Você já sabe que vai levar advertência e vai perder esse vape. Enfim, não falei nada, só chamei com a mãozinha assim. Aí o moleque veio. Ele ainda tentou se livrar do vape, saiu do banheiro comigo e ele tava sempre tentando jogar o vape assim, em algum lugar, porque o caminho do banheiro pra direção era um caminho longo, não é perto. E aí eu vi que ele tava, tipo assim, olhando pros lados, tentando jogar o vape e tal, e se livrar.
E no caminho do banheiro para a direção, ao lado da direção tem a porta da escola, a porta de entrada mesmo. É, que nessa ocasião estava fortuitamente aberta, porque tinha gente, alguns alunos, algumas turmas estavam indo embora, então estava aberta, indo embora mais cedo. E aí ele estava andando na minha frente, né, atrás dele, e aí quando ele chegou na porta, ele só correu. Correu como se não houvesse amanhã e fugiu. E eu olhei e falei, esse, que burro, né, assim, porque eu sei quem é você, cara. Por que você fez isso? Ele só ia levar uma suspensão porque estava fumando vape. Lá na escola tem essa coisa. O aluno que pega o vape, ele automaticamente leva uma suspensão e o vape é retido, né? Porque é proibido. Pela Anvisa e tal. Então tem uma gaveta lá na escola que tem 1 milhão de vapes. É tipo a mina dos vapes. E aí ele só. Era isso. Agora que ele fugiu da escola, ele tá piorando a situação dele, sabe? Tipo, porque agora eu sei quem é ele, eu sei o nome dele, eu sei onde ele tava, tem câmera nos ambientes comuns da escola, né? É, agora ele fugiu da escola. É pior, ele agravou a situação. Se ele antes ia levar uma bronca por ter fumado vape, agora ele vai levar uma bronca porque tava fumando vape e fugiu da escola, desrespeitando o professor e essas coisas e tal, né? E aí eu cheguei na direção e falei, olha, eu encontrei o aluno fulano, estava no banheiro fumando vape, eu estava conduzindo aqui ele para a direção, mas ele fugiu da escola simplesmente porque ele viu a porta aberta e fugiu, ele correu lá para fora. E aí eu falei, é o aluno tal, né? E aí tá, ok, a gente vai anotar aqui, vai registrar e vai chamar os pais. E o mais engraçado é que depois de umas meia hora, né, esse aluno, ele voltou para a escola. Ele não entrou, né, na escola, mas ele voltou ali na gradezinha do atendimento e falou: eu queria entrar para pegar minha mochila que eu esqueci aí na escola. Porque como ele fugiu, estava no banheiro e fugiu, então a mochila dele, o celular dele, ficou tudo na escola. E aí, quando ele chegou para falar isso, eu estava na sala da assistência, da direção, que tem essa janelinha pro atendimento, de quem tá fora da escola. E aí a coordenadora virou pra mim e falou: É esse aqui que fugiu da escola? Eu falei: É. Ela: Entra aí, filho. Pega a sua mochila e venha pra direção. E aí ele foi transferido da escola. Enfim, porque ele ia levar uma suspensão de 2 dias. Mas acabou que ele foi, por causa disso, transferido. Porque ele já tinha várias e várias advertências e suspensões. Acho que era a terceira ou quarta suspensão dele. Por outras coisas na escola e ele fugiu da escola. E aí falou: F, aqui a política da escola, você já sabe como é que é. 3 suspensões, tchau, é rua. E aí, foi isso que aconteceu. Ele, ele poderia. Ele se ferrou, né? Às vezes ele ajudou a se ferrar. Mais do que ele já estava ferrado. Mas eu fiquei assim, poxa, o moleque foi transferido por causa disso. Quer dizer, tinha todo um acúmulo de outras coisas. Ele não era ele era um aluno que sempre estava dando trabalho, né? Depois, na ficha dele, a coordenadora viu lá e tudo. Já tinha conversado, já tinha chamado com a mãe, já tinha chamado a mãe na escola, assinado um termo de compromisso, tipo assim, olha, seu filho já foi chamado, tanta atenção, tantas advertências e suspensões, que você vai assinar agora um termo de compromisso para estar ciente que a próxima deslize que ele der, ele vai ser transferido. E é isso. E já estava com o termo assinado. Histórias tristes, histórias onde as pessoas elas ajudam a se ferrar um pouco mais do que já estão. Tá aí, esses 5 causos, 5 histórias. Espero que você tenha dormido e, se não dormiu, que tenha se divertido talvez um pouco com as histórias dos alunos fazendo coisas inusitadas.